Seus maravilhosos! Sim, cara, bora começar mais um Multimix. Muito prazer, eu sou o Capu e todos os dias às 5 da tarde a gente tem esse encontro marcado aqui no canal Multi-RS e na TV Cultura pra eu ter esse prazer diário de entrevistar as pessoas mais legais deste mundão de Deus do meu clássico Sofá Branco. Portanto, eu quero que todo dia tu bote pra despertar aí, ó, o teu celular pra dizer, ó, 5 da tarde temos esse encontro. Mas tu também pode curtir, além do programa na TV, tu pode ver os bastidores e os extras do programa de hoje aqui, ó, instagram.com/canal Multi-RS. E também pode ver o programa de hoje e todos os outros programas lá no YouTube, youtube.com/também canal Multi-RS, youtube.com/canal Multi-RS. Tem tudo e mais um pouco por lá da programação aqui do Multi-RS, porque hoje o papo é, sou suspeito demais, Beatles. Portanto, depois da vinheta, Diego Lopes por aqui. Vamos lá. Palmas para Diego Lopes. Fala, queridão, que bom te ver, cara. Te digo mesmo. Sempre uma honra ver o amigo, especialmente quando o assunto é um amor que temos em comum. Olha só, velho. The Beatles. Isso aí. A passagem de som do cara foi com o Blackbird. Começou pedalando o balde já, né? Aqui é assim. Cara, me conta, velho, como é que tá esse projeto que tu tá organizando aí? Cara, é um projeto que eu faço com muito respeito, muito carinho, Sim. né? Muito amor, porque, assim, os Beatles são a pedra angular da minha vida musical. Legal. Eu tenho duas grandes referências, os Beatles e os Paralamas do Sucesso. Pô, que baita. Que um dia eu ainda vou fazer um tributo Então, também. por ali de ser os Beatles brasileiros, tá É. ligado? Porque não tem quem não goste de Paralamas, Não né? tem quem não Vamos lá, goste, né? não, pô, são grande referência. Então, pra mim, durante essa minha caminhada, assim, eu sempre quis fazer um tributo aos Beatles, só que eu, né, naturalmente, acabei me enquadrando mais e me identificando um pouco mais com a linguagem musical do Paul. Tá. Então, naturalmente, isso foi surgindo pra mim, e hoje eu apresento o Rock Show, um tributo a Paul McCartney, com Diego Lopes e os Dínamos, tocando grandes canções da carreira do Paul com os Beatles, com os Wings, em carreira solo. Enfim, são 60 anos de música pra escolher, né, bicho? Não, e o que eu acho estranho, É cara, música é pra porque, dedéu. lembrando que o Paul McCartney morreu logo cedo, né? Botaram um sósia no É um lugar sósia dele. muito e o melhor que sósia ele. toca muito melhor que o original. É muito melhor muito compositor, melhor. é muito melhor cantor. É um artista que mudou a humanidade sendo sósia. Com a Exatamente, função de cara. ser só um sósia. Tá aí algo bom de ser lembrado. Cara, esse rolê assim, é muito louco, porque né, o cara velho? é muito bom, velho. Só pode, né? Fizeram um rolê. Pra quem não tá ligado, rola uma história aí de que o Paul faleceu com 20 e tantos, né? Ah, em 65, 66 teria tido um acidente onde ele teria morrido. E botaram um sósia que é igual a ele. É igual a ele, muito melhor que ele e que tem uma carreira de muito mais sucesso, muito mais longeva do que ele. Eu amei os shows do sósia aqui em Porto Alegre, Bah! por exemplo. Assim, o cara é um, Pô, eu sou é um suspeitíssimo. monstruoso, cara. Agora é o seguinte, tu já viu o Paul? Ah, Além de shows? Assim, pessoalmente, eu consegui ver o tupetinho dele quando ele entrou na van aqui em Porto Alegre. Que legal. Aí eu vi, foi o mais próximo dele que eu cheguei. Mas em show eu já tive bem próximo do palco, né? Foi o mais perto que eu cheguei. Mas tu é assim. daqueles fãs que conhece tudo, que conhece toda, além da obra, conhece detalhes cara, e tal? Durante um bom tempo da minha vida eu realmente pesquisei e fui a fundo, assim. Eu acho que eu sou muito fã do Peninha, né? Então que o Bob Dylan é pro Peninha, Pô, legal. o Paul McCartney é pra mim, mas mais do que o Paul é a instituição Beatles, né? Sim. Eu gosto do assunto, é uma coisa que é um hobby. Né? Quando eu tenho um tempo livre, eu tô pesquisando assim, como é que os caras gravaram, como é que os caras fizeram. Cara, e a impressão que eu tenho é que o Paul McCartney é um dos poucos humanos vivos ainda que mudou a humanidade e ainda tá vivo. Sabe? Eu assim... Sei lá, vamos chutar uns nomes assim, sei lá, Steve Jobs, o cara mudou pela questão da comunicação. Sim. Ok, não tá mais aqui. Já não tá mais sabe? vivo. Elvis não tá mais aqui na questão da música também. Aí, sei lá, os caras que foram pra... Tô chutando, um monte de coisa assim. Cara, ele tá aqui ainda. Tá aqui sabe? ainda. Acho que é a maior celebridade que a gente tem no assim, mundo hoje, depois da rainha. Que morreu E também. vou te dizer que ele é um símbolo de uma geração, né? Ele é um símbolo musical, ele é um símbolo de uma geração que aflorou ali no pós-guerra e que deixa um modelo a ser seguido, né? De condução de carreira, de condução de vida pessoal e tal. Óbvio que tem, né? Não é perfeito e ninguém Nem queremos isso, nem né? queremos Não isso. quero um robô, eu quero um ídolo. Mas de forma de condução de carreira, pô, deixou um... No livreto ali do Anthology 3, o Derek Taylor, acho que é o assessor de imprensa deles, escreve uma coisa que eu acho belíssima, que ele diz que os Beatles são o grande romance do século XX. Ah, que legal. Porque a forma como a história aconteceu Aham. realmente é um romance, né? É uma coisa que acontece assim, que é um raio que caiu num lugar, não vai se repetir. E se tu for pensar, cara, a carreira foi curta. Tipo assim, tu vai ver, a única banda que eu acho que chega perto da importância mundial dos Beatles são os Stones.
que estão até hoje Até tocando. hoje tocando. Os Beatles duraram 8 anos, digamos assim, que a galera pôde ver a coisa Sim, acontecendo, não, a né? galera vendo a coisa acontecer ao vivo foram menos ainda, né? Foi assim, de 62 a 66, foram Até 4 porque anos. não tinha como fazer show mais, né? Não tinha mais, cara, né? Não tinha estrutura Olha a técnica estrutura, assim, era um... e física pra Os caras aguentar. foram trilhando a trilha a facão, né? Aí depois que eles fizeram isso, que a galera foi se ligando, tá, mas se nós vamos levar o show ao vivo pra esse patamar de arena, de estádio, a estrutura tem que melhorar, senão não dá. Cara, eu lembro de. Claro, todo mundo que gosta de Beatles já viu aqueles documentários, filmes e tal. Os caras mostrando que tiveram que parar de fazer show porque não dava pra ouvir Não tinha como o show seguir. por consequência dos gritos dos fãs. Eles não se ouviam, a galera não ouvia. Era só ser. Tô vendo os caras, mas não vou ouvir nada que eles estão tocando, sabe? Tem uma coisa que eu acho impressionante também, assim, que a gente tem o costume de pensar que o mundo que a gente vive, ele já sempre foi assim, né? Mas ele não é, ele é uma construção. Então, quando a gente começou a tocar, quando comecei a tocar também e tal, eu já tinha uns amplificadores de 100 watts. Sempre vi amplificador de 100 watts. Até eu me dar por conta de uma entrevista do George Harrison, que ele diz assim, cara, de repente nós estávamos tocando numas arenas com os amplificadores de 100 watts, que é muito som, e realmente, cara, é muita coisa. Aí tu vai ver o início e como é que a coisa vai indo, é uns amplificadorzinhos pequenos, Claro. de 10 watts, Imagina. 15, 20, cara, 20 watts já é um monte de som. Mas não pra um estádio de futebol, né? E, cara, a maioria da galera que tava no estádio ia ouvir um instrumental do amplificador. Sim. A voz saía no sistema de som dos estádios que transmitiam, sei lá, jogo de beisebol. Sim. Né? Transmitiam um jogo de cricket, que sei eu, Que né? precisava só de voz. Só de voz. Então o som do palco vinha de umas turbinas de som, assim, Cara, que é um que troço loucura, descomunal. Que depois virou padrão até um determinado ponto, né? E hoje em dia o caminho é o inverso. Hoje em dia a galera já sabe assim, não, cara, ó, uns amplificadores de 100 watts aí é umas Munaia incarregável, né? Tu não tem como fazer. A gente pode fazer muito melhor com muito menos. Cara, eu acho incrível, porque quem gosta de música, quem trabalha com música, quem quer conhecer como é que funciona, eu acho que tanto a discografia, quanto a literatura, quanto os documentários sobre Beatles, é a escola de qualquer músico, mesmo que não goste claro. de Beatles. É. Pra entender mercado e coisa assim, né? Eu entendo até quem diga que não goste, né? Porque realmente, cara, gosto é uma coisa pessoal, Sim. né? O que te sensibiliza não vai Isso. sensibilizar a mim, não vai sensibilizar qualquer outro que esteja conversando sobre o assunto. Mas uma coisa eu acho fundamental, assim, que foi a partir dali que surgiu um mercado de cultura pop jovem, né? Antes não existia. Sim. Né? O mercado jovem, assim, não tinha a importância que tem, né? Hoje em dia, ainda mais. Uhum. Mas a partir dali a própria indústria se liga e pensa assim, tá, mas parei um pouquinho. Isso aí movimenta, isso aí gira, isso aí dá grana. Isso E não aí... é pouca. E não é pouca, né? Vamos ver até onde a gente chega com isso. E, bom, a partir daí... Tanto que eu também, né, eu gosto muito de ler sobre a vida deles em solo, assim. E o George Harrison diz uma coisa legal, que ele diz assim, cara, eu queria ser músico, não queria ser uma celebridade. De repente virei uma celebridade, eu não posso ir comprar um pão, não posso... Sim. Né, tolheu a vida dos caras em alguns sentidos, mas óbvio que a fama e, por conseguinte, a grana trouxe muitas possibilidades, né? Só que a coisa da celebridade é um assunto, assim, que pra eles nunca quiseram, eles queriam ser músico, queriam tocar guitarra, Eu acho que a queriam fazer música criou, nessa época, as primeiras celebridades mundiais mesmo. eu acho que sim. Beatles, Elvis, O Stones. cinema e a música. Que foi nessa época que começou a pessoa a ser conhecida em todo o planeta. Tanto que a gente brinca, né? Brincavam com o fato de que John Lennon era mais famoso que Jesus na época. Claro. Todo mundo sabia que era John Lennon, sabe? Claro, e o pessoal ficava, cara, claro, isso é uma brincadeira, mas todo mundo fica, cara, realmente todo ser humano sabia que existia, tal qual hoje a gente conhece todo mundo pela internet, mas não existia nada disso. O acesso era realmente porque só se falava O disso. funil era muito mais apertado, É. né? Pra tu conseguir passar daquilo ali, pô, realmente tu tinha uma importância muito grande e tu tinha uma expressão gigantesca, Aham. uma exposição gigantesca, assim. Então é algo que até isso os caras criaram, né? Ou pelo menos, assim, trilharam o caminho de como fazer o teu trabalho e ainda assim tu ter que lidar com uma pressão de ser celebridade numa época que isso não existia. Os caras, por isso que eu falei, Hoje em mesmo dia que tu tem não media ouça a training, música, né? tu pode olhar a referência e detalhes. Fizeram assim, eu fazia assado naquela época, né? Cara, e agora sobre o teu projeto, tá com o violão aí? Por um acaso, temos um violão Que aqui. coincidência, cara. Viu Eu só? quero entender um pouquinho sobre esse projeto e te contar Tá. um pouquinho ele musicalmente. Cara, o Rock Show, ele tira o nome de um disco ao vivo do Paul de 76, que é a grande turnê
de um Beatle, né? Já teve a turnê do George em 74, mas ele tem essa de 76, o Paul, que é o Rock Show, que vira um filme. E dentro desse filme é a primeira vez que ele toca as músicas dos Beatles, que até então ele não tocava. Sim. Né? Ele tinha preferido fazer essa banda Wings e tal, e tocava as coisas dos Wings, mas as coisas dos Beatles ele não tocava. E quando ele toca isso, bom, vira um sucesso descomunal. E esse trabalho é para homenagear não só essa fase da vida, né, musical do Paul, que eu gosto muito, né, o período dos Wings, mas toda a carreira, vida, obra e os exemplos que eles deixaram aí pra gente. E vamos de quê e por quê pra começar a mostrar esse trabalho? Olha, cara, aí vou fazer o baixo, né? Não, mete ali, ó, viu? Só pode ser garoto. Eu vou fazer um Blackbird aqui. Aí que eu me refiro. Porque... É a música da minha vida. Ah, é? Junto com Shine on a Crazy Diamond do Pink Floyd, são as duas músicas que eu doutrinaram sei o tocar meu caráter musical. Posso tocar depois também. Blackbird singing in a dead of night, take his broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take his sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Cara, essa harmonia é das coisas mais incríveis que o ser humano já fez. É, cara. E das mais difíceis também, né? Esse arranjo de violão, assim, é impressionante. Porque o arranjo em si, se tu tirar a voz, ele já é uma obra por si só, né? Dissonante, bonito e outra, aplicar é difícil, ok, mas as pessoas conseguem, mas pensar isso aí é incrível. Não, pô, isso aí, assim, ó, só esse arranjo de violão já é uma obra a ser estudada, aí tem mais uma melodia bonita por cima, e aí tem a questão da letra, né? Blackbird, Pássaro Preto, que também tem a questão de falar de uma maneira metafórica, assim, né? Sobre a questão dos direitos civis, que aconteciam, a luta pelos direitos civis da época, e parará, né? Então, assim, é uma obra que ela é um... Como é que eu vou te dizer assim? É um testamento de obra-prima. Cara, é um atestado de obra-prima. Não é à toa que tanto essa, do Blackbird dos Beatles, mas Beatles leia-se Paul? Ah, cara, eu por um lado, assim, sim, na prática, só ele gravou. Composição, harmonia e letra? É, mas assim, eu sempre digo que eram os quatro. Sim. E pra estar num disco, os quatro tinham que aprovar. Sim. Né? Então, é dos Beatles. Mas a cabeça pensante que saiu essa harmonia, provavelmente teria dentro dele, Ah, né? eu acho que sim. O pessoal pensa que por ele tocar baixo... Não, começou tocando... O cara é um animal tocando violão, tá ligado? Começou tocando violão, tocava um pouco de piano, assim, e foi pro baixo por necessidade da banda não ter um baixista na época, né? Mas, cara, eu acho incrível, porque a questão harmônica dos Beatles, ela nem sempre é difícil de aplicar, mas de pensar, de tirar do zero, de alguém ter tido aquele penso daquela harmonia ali, é outro tipo de ser humano. Tem um cara que eu acho... Juntou quatro gênios. E tem mais um que é o George Martin, né? Que também tá dentro desse grupo, assim. Essa coisa das harmonias, da construção de música dos Beatles, tem um cara aqui no Brasil que faz algo muito similar da forma dele, que é o Lulu Santos, né? Tu pega o Lulu Santos, tu tira as músicas, tu ouve as músicas assim, bah, que coisa complicada. Mas aí tu começa a tirar as músicas, não, peraí, é um Ré, é um Si. São uns acordes meio quadrados, montados de um jeito que parece sofisticado, né? Ninguém pensaria que ninguém pensaria. E os Beatles têm isso, assim, as músicas são simples, são 2, 3, 4, tem música que tem um acorde só, né? Mas aí tu vai ver, assim, a forma como ela é construída, cara, é uma aula de arranjo,
é uma aula de composição. Dinâmica. Enfim, por isso que a gente acaba sempre voltando nisso, por mais, né, eu repito, tem gente que não gosta, tá tudo certo, mas por mais que tu ande e que a gente ande pra frente sempre, que a vida tem que andar pra frente, tu acaba sempre voltando assim, tá, como é que os caras tiraram aquele som lá? Como é que foi? Como é que eles fizeram? Ah, foi com tal microfone? Ah, tá, entendi. Então aquilo ali é feito de tal jeito. Daí tu vai pesquisar, tu vai ler, tu vai descobrir. Até porque muitas bandas de vai aplicar tu pode ou não, não né? curtir Beatles, tu curte metal, cara. Às vezes o cara do metal tem como inspiração o drive usado e, sabe? E Cara, o Black Sabbath, o Ozzy, o Tommy, enfim, São os doidos, caras são bitomaníacos, né? O Ozzy sempre falava, né? Sempre falou, o grande Tem um momento. vídeo do Ozzy conhecendo pouco, ele Isso, tava. Meu Deus, o Ozzy aquele vídeo. Gatos, pequena pausa agora, porque eu tenho 2 papos pra falar pra vocês sobre quem entrega o nosso Multimix aqui. Primeiro, o papo é sobre Company, Capuzinho, ó, assume aí, vai. Capuzinho, é o seguinte, o papo agora é pra quem curte o melhor do streetwear. Eu quero te apresentar a galera da Company, que é a loja mais braba de Canoas quando o assunto é estilo, autenticidade e também moda. Na Company tu encontra os modelos mais desejados de Nike, Adidas e os lendários Jordan, além de uma seleção pesada de roupas e acessórios para completar o teu look, né? Ó, quer dar aquele drip de respeito? Cola na Company e sente a vibe de quem vive o street de verdade. Então segue no Instagram aí, @SomosCompanyStreet e vem conhecer a loja mais estilosa da cidade. Company Streetwear, onde o estilo é lei, porque você é único e o teu estilo também deve ser. Combinado? Falou aí! Aí que eu me refiro, Capuzinho. E agora tem outro papo, agora sim, sobre o Divina Comédia, que é a Casa Rocker aqui de Porto Alegre. Vai lá, Capuzinho, ó. Capuzinho, meu querido, o Divina Comédia é a casa rocker de Porto Alegre há mais de 15 anos, a casa oficial do rock, tá ligado? E fica no coração da Cidade Baixa, tocando o bom e velho rock and roll em todas as suas vertentes. Do velho heavy metal, do hard rock, até o pop rock, passando pelo grunge e também o atual new metal e afins. E contando com as bandas que tocam cover, tocam tributos, bandas autorais e sempre trabalhando na cena da cultura do rock, abrindo as portas para os trabalhos já reconhecidos, que todo mundo bomba, mas também para os novos talentos. Esse é o Divina Comédia, a tua casa rocker no coração da Cidade Baixa, na Rua da República 649. E bora curtir um bom e velho rock and roll. Feitoria, vai daí, Capu! Sabe muito, já que o papo é rock, né? Vamos seguir o papo aqui sobre os pais, os deuses do rock and roll. Cara, como é que foi o teu primeiro acesso a Beatles? Bicho, foi eu sou filho dos anos 80, né? Então meu primeiro acesso foi com o Curtindo a Vida Doidado, que tinha aquela cena clássico, né, do Twist and Shout lá, da parada, piriri, pororó. Depois um segundo acesso veio com a versão do Kiko Zambianchi para Hey Jude. Aí, quando circulou aquilo ali, meu pai falou assim, tá, tu gostou dessa música? Vou te mostrar quem é que fez essa música. Mostrar a original. Então agora tu vai mostrar aí. Isso com quantos anos? Cara, devia ter 6, 7. E começou a já querer ser instrumentista por quando? Cara, quando eu comecei a ouvir os discos, assim, e ficou muito mais... Eu tinha muito mais vontade de tocar aquilo ali do que só ouvir. Ah, legal. Chegou num ponto que eu disse assim, cara, não consigo mais só ouvir, eu tenho que ver o que tá acontecendo. Preciso descobrir o que é. Aí eu fui aprender a tocar violão, tocar piano, enfim, daí fui aprender, assim, tudo que eu sei de música, de novo, né, aprendi com os discos dos Beatles e com os Paralamas. Na verdade, os Paralamas vêm antes, né, quando eu comecei a ouvir os Paralamas, assim, cara, eu não quero só ouvir. A mosquinha picou ali? Eu quero ver como é que faz. Aí depois veio os Beatles, cara, daí patrolou tudo que tinha, assim, não sobrou nada de pé. Aí, quero ouvir. E, claro, uma coisa que eu sempre digo, né, anos 80 e 90, e eu sou de uma cidade no interior, assim, era muito difícil o acesso à informação, qualquer informação. Sim. Qual é o interior? Eu sou de São Borja. Tá. Aí, pra tu chegar lá, pra alguém te ensinar isso, era muito difícil. Então a gente tinha 2 discos. Sem internet, né? Não, cara, sem sombra, assim, né? Era uma coisa de filme, de ficção. Então, o que a gente tinha? A gente tinha poucos elementos, a gente tinha 2 discos, mas eu também conhecia aquele disco ali de cabo a rabo. Então eu tinha um disco que era os Beatles Ballads, que era para esse disco que meu coroa me deu, que era uma ilustração bonita deles, que era só balada, e ali tava tudo que eu queria, né?
E depois eu tinha um outro que era a Hard Day's Night, que tinha aqui o nome de Os Reis do Iê Iê Iê. E aí desse também, desse eu sabia tudo. Daí desses discos, assim, cara, que eu tenho lembrança, assim, porque eu já sou muito sequelado da estrada e já não me lembro de nada. Mas do que eu tenho uma lembrança é de chegar em casa, assim, da escola, ou antes de ir pra escola, e botar os discos e ficar tocando, assim, até eu entender o que estava acontecendo. Muitas das vezes eu tava tocando tudo errado, né? Mas até que uma hora se encaixava uma coisa, eu pensei, tá, beleza, aqui nessa hora aqui o cara tá tocando com os dedos assim, beleza, vamos achar o próximo. Isso tudo autodidata, sem aula, sem nada. Alguma aula eu sempre tinha, assim, era muito difícil, né? Sim. Então eu sabia assim, tem um cara lá que sabe tal progressão, vou fazer uma aula com o cara. Legal. Aí atrás daquele cara para me ensinar aquela progressão lá de acorde. Agora tem um outro cara que sabe tal coisa, vou fazer uma aula com aquele cara. Mas tudo ainda difícil, assim, né? Tu tinha que achar... Tu achar alguém que gostasse de música já era ainda quem quisesse vitória. Passar a ideia, quisesse passar então... a experiência. Gatos, já vamos entrar agora no assunto sobre o projeto, agenda e tudo mais, mas eu quero trocar uma ideia com vocês primeiro sobre o meu amado Refúgio do Lago, que é o teu espaço de encontro, sabor e relax em Porto Alegre, bem no coração da Redenção e também lá em Viamão, no Complexo Tarumã, aberto de quarta a domingo. Então vem curtir com a gente e óbvio, né, mais informações, entra lá no perfil do Instagram Complexo Tarumã para saber tudo sobre o espaço do refúgio lá no Complexo Tarumã e também @Refúgio do Lago Poa para saber sobre o Refúgio do Lago em Porto Alegre, que eu sou apaixonado e um dos lugares mais culturais também no centro, né, no coração de Porto Alegre, que é um lugar que tem muito show bacana, tem muito evento cultural também lá. E claro que sempre que a gente pode divulgar aqui e ter a parceria de lugares que emanam cultura é muito legal. Então um beijo pro Refúgio do Lago, estamos muito junto. E cara, agora me conta sobre o projeto, a agenda, como é que tá a organização desse show também, quem é que tá contigo no palco? Quem tá comigo no palco são meus irmãos de fé, amigos camaradas, ou amigos de fé, irmãos camaradas, a ordem dos fatores no Altero Produto, que são o Daniel Mosman, né, que é meu parceiro nos acústicos, o Pedro Petraco e o Diego Geller. Eita! Então, um time da pesada, assim. Dos Beatles maníacos de Porto Alegre. Aí, pô, é uma banda dos sonhos. A gente vai tocar agora, dia 12 de julho, sabadão, às 19 horas, no Teatro do Sesc Alberto Bins, no centro de Porto Alegre, com os ingressos à venda nas bilheterias do Sesc, presenciais. Quem for comprar presencial ganha um bottom especial exclusivo, legal. Uma grande preza do Sesc, ou pelos canais de e-commerce do Sesc, tá? Tem ingresso de meia entrada, acho que tem ingresso solidário também. Depois disso, a gente em outubro, a gente vai dar uma passeada ainda pelo estado, a gente vai a Santa Maria tocar em julho, depois a gente volta a Porto Alegre, mas em outubro tem um show muito especial, que já vou deixar um convite aqui. Por favor. Que são dos 50 anos. E voltamos em outubro também. Claro, vamos divulgar, pô. Demorou. Tem um disco especialíssimo do Paul, com os Wings, chamado Venus and Mars, que é um disco de 75, que completa 50 anos esse ano. Então, no dia 2 de outubro... Pô, meu aniversário. Sério? Então já tá aí teu presente, ó. Tá aí meu presentão, cara. Vou curtir um som, vou querer um ingresso. Não, já tá convidado, já tá. Legal, só cara. emplacar. No Ocidente, aqui em Porto Alegre, a gente vai tocar todo o Venus and Mars na íntegra, na ordem que ele é, numa grande noite para celebrar não só esse disco, mas celebrar o amor aí que as músicas do Paul disseminaram durante todo esse tempo. Tu acha que o amor do Paul pelos Beatles, pelas músicas dos Beatles também continuou depois, nos outros projetos dele? Porque às vezes eu acho que uma galera tem tanto fascínio pelos projetos em paralelo, que eu digo, cara, daqui a pouco esse cara teve até mais pilha depois, não sei. Difícil te dizer, assim... Eu acho que sim. Eu acho que durante um tempo ele tenta se afastar, e é natural, porque os 4 tentam se afastar daquilo ali. Descolar de Beatles. Pra cada um tocar o seu lance, né? Ter a sua independência e sua identidade. No final, cara, eu acho que todos eles acabam, inclusive o John Lennon, né? Que tem essa morte prematura dele e tal, mas todos eles acabam olhando pra trás depois de um tempo e sabendo apreciar aquilo ali. Honrando o legado depois também. Eu acho. Depois tem o George, tem lá aquele disco Cloud9, que é um disco sensacional, que fez alto sucesso no fim dos anos 80. É o que é a cítara aquele? Que ele tá sentado com a cítara, né? Não, é um que ele tá igual o Falcão, sabe? O Falcão, tô ligado. Só falta o girassol. O girassol. Mas que o disco, a capa é muito estranha, assim, mas o disco é sensacional. E esse disco é uma volta ao som que eles faziam ali no final dos anos 60. Todos eles acabam dando uma volta para trás, e eu acho que é uma marca
indelével, assim, pra eles, né? Os caras não tem como negar. Meu, ter feito parte da melhor banda da história da humanidade é outros 500. Tem como. Então, velho, Grande. Posso fazer um último... Por favor. Tá, assim, ó, rapaziada. Dia 4 e 5 de julho, tá? Sexta e sábado, tem os 34 anos dos Acústicos e Valvulados no Teatro São Pedro. Então vou deixar o convite, quem quiser ir lá, tá mais do que convidado. E voltaremos aqui pra falar sobre esse também, sobre esse evento, aí com todo mundo. Bom. Meu amor, vamos encerrar com música? Vamos lá. Vamos de quem e por quê? Rapidinho aqui, vou fazer uma pequena prévia desse som aqui, que é um dos favoritos da casa, que dá nome ao disco de 73, que é o Band on the Run. Well, the rain exploded with a mighty crash as we fell into the sun. And the first one said to the second one there, I hope you're having fun. Band on the run. Band on the run. And the jailer man and Sailor Sam were searching